ouvindo a gente agora, Gui? Cruel. Ai, obrigado, Barreto. Desculpa, viu? É que realmente quando é uma participação mais longa, com várias informações, ficar com o sanduíche é muito difícil, né, de passar tudo para vocês, então desculpa esse improviso, mas agora tá tudo certo. A gente está aqui em frente, então, ao hotel da Seleção Brasileira, todos os 23 convocados já chegaram, o último a chegar foi o Arthur, lateral direito do América Mineiro, que jogou no domingo às 6 da tarde em Belo Horizonte, por isso que ele demorou um pouquinho mais para chegar. Hoje o Ramon Menezes já vai poder fazer um treino com todos os jogadores à disposição. E é engraçado a gente pensar, né, Barreto, na atual dinâmica da seleção brasileira, porque o Ramon é um técnico interino que vai comandar a seleção durante essa semana e no jogo de sábado. Ontem chegaram primeiros jogadores que atuam na Europa. Todos estavam à disposição para o treinamento, Vinícius Júnior, Casemiro, enfim, todos que atuam no futebol europeu já foram para o campo, e o Ramon já fez um treino bem puxado. O treino começou por volta das 5 da tarde e durou até 7 e pouquinho, foi um treino puxado, e aí é engraçado, porque ele tem que realizar o trabalho dele, se impor diante dos jogadores, impor o trabalho dele, as ideias dele para esse jogo apenas, porque é aquilo, o Ramon não tem ainda para quem passar o bastão. Então o que ele está fazendo neste jogo funciona para este jogo, ainda não é um projeto de médio e longo prazo, e é claro também que ele está aproveitando para colocar algumas ideias que ele tem para o time dele, que ele de fato comanda, que é o Sub-20. Por isso que estão aqui 5 jogadores que participaram do Sul-Americano Sub-20, título da seleção brasileira. No fim de maio começa o Mundial Sub-20. Jogadores como Vitor Roque, Andrei, esses jogadores serão convocados para o Mundial Sub-20. E no ano que vem tem Olimpíada, né? Tem os Jogos de Paris 2024, seleção Sub-23 na Olimpíada, também não tem um comandante por enquanto. É muito provável que o Ramon Menezes assuma o posto de técnico da seleção olímpica. Então alguns jogadores com idade olímpica também estão aqui. Por exemplo, muita gente perguntou, a partir do momento em que o Richarlison foi cortado por causa de lesão, por que o Pedro não foi convocado? O Pedro vem jogando bem, fazendo gols, esteve na Copa do Mundo, mas sim o Yuri Alberto do Corinthians. E o Yuri Alberto tem idade olímpica. Então, o Ramon Menezes tendo que mesclar duas ideias, a da seleção principal para apenas um jogo e a do time Sub-20 que ele vai levar para o Mundial. Ontem participaram das entrevistas coletivas da seleção brasileira o André, volante do Fluminense, e o Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense. E aquilo, né, gente, pro longo prazo da seleção brasileira, esse jogo não vale muita coisa, porque não tem treinador, o próximo amistoso é só em junho. Será que teremos um treinador até lá? Ainda não sabemos, enfim. Mas para os jogadores, principalmente para esses jogadores que vão estrear com a camisa da seleção brasileira, esse jogo vale, e vale muito. E é o que o André explicou para a gente na entrevista coletiva de ontem. Vamos ouvi-lo. É o início de um novo projeto, vários jogadores novos que vão dar a vida, né? Ainda mais por se tratar do início, deixar uma boa impressão, independente de quem vier. Acho que o Brasil tem jogadores assim, de todos com nível Europa, então acho que o que passou já ficou para trás sobre a Copa do Mundo. Então é focar agora nesse novo início e trabalhar o máximo para chegar bem na Copa de 2026.
Vale falar do Vitor Roque também, né? Que é o futuro do futebol brasileiro, faz parte aí de um grupo de jogadores que é muito observado, né? Esse grupo de jogadores, Endrick, Vitor Roque, Andrei, são jogadores que provavelmente vão assumir a responsabilidade da seleção brasileira nos próximos anos. E o Vitor Roque tá aqui, muito tímido, ainda assim, ontem ele falou com a gente que estava tentando aprender. Aí eu perguntei para ele, aprender o quê? O que você pode aprender numa experiência como essa? Aí ele falou, aprendo tudo, aprendo a me comportar dentro da seleção brasileira, aprendo como dar um passe, até isso ele falou, como dar um passe, porque aqui os jogadores, eles dão passe de futebol europeu, eu quero chegar lá, então também preciso aprender a dar passe de futebol europeu. Muito encantado com tudo que ele está vivendo, o Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense. Vamos ouvir. Estou muito feliz e um pouco nervoso, sim. Né, todo dia que você está ao lado de jogadores que você via na televisão, então muito feliz e grato. Falo que é o trabalho, né? Trabalho com humildade, passo a passo, tenho certeza que as coisas vão acontecer naturalmente. E estou tentando aprender o máximo. Hoje teve o primeiro treino, então estou tentando aprender. Tenho certeza que vai fazer a diferença na minha carreira. Chegada de uns, né, Barreto, saída de outros, né? A seleção brasileira está passando por um momento de transição muito grande. Thiago Silva, que foi o capitão, por exemplo, na Copa do Mundo, não deve mais jogar pela seleção brasileira. Então, até na liderança, a seleção está passando por esse momento de transição. E aqui já deu para perceber que quem está assumindo essa liderança é o Casimiro, principalmente porque o Marquinhos se machucou e não está aqui. Mas mesmo com o Marquinhos, quem está se comportando como o novo líder, o novo capitão da seleção é o Casimiro, jogador do Manchester United. Ele vem jogando muito bem no FIFA The Best, na festa de premiação da FIFA. Eu estava lá cobrindo, perguntei para ele como que ele estava em relação à seleção brasileira, o que ele pensava em relação ao futuro, e ele foi muito claro dizer, eu quero ir para mais uma Copa, quero levar a seleção brasileira para mais uma Copa do Mundo. E os jogadores ontem falaram sobre isso, sobre o quanto o Casimiro vem mexendo com todo mundo, falando que vai fazer trote, que todo mundo tem que treinar e treinar bem durante essa semana, apesar deste cenário sem treinador. Enfim, e na lateral direita existe, porque um dos líderes da era Tite foi o Danilo, o outro era o Daniel Alves. Daniel Alves está preso na Espanha, Danilo não deve mais também ser convocado para a seleção brasileira. Não deve mais, é difícil falar isso, né, gente? Desculpa, mas pelo menos nesse momento o Danilo não faz parte dos planos, porque realmente alguns jogadores mais novos estão assumindo esse protagonismo. E na lateral direita o Tite teve muita dificuldade para compor. Vamos lembrar que em algumas convocações já perto da Copa do Mundo, o Tite chamou apenas um lateral direito e improvisou o Militão lá na direita. Na Copa ele resolveu levar dois mais velhos, Daniel Alves e Danilo. Aqui, quem chegou com boas chances de jogar é o Arthur, do América Mineiro, jogador de só 20 anos, que vem se destacando no futebol brasileiro justamente numa posição de muita carência. Então, esse é um jovem que deve sim ganhar mais oportunidades.